Feche os seus olhos, meu irmão, reclina a tua fronte, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, eterno Deus, Tu és o nosso Deus de milagres, e nós queremos Te louvar nessa noite, Senhor, porque, Senhor, como diz o profeta, operando Deus, quem impedirá? Senhor, sê conosco, abençoa cada um dos Teus filhos, abençoa cada uma das Tuas filhas, Senhor. Aleluia. Senhor, dando a Tua graça, dando a Tua bênção, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, meu irmão. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Se você está em qualquer lugar e você tem uma Bíblia sagrada perto de você, pegue ela nesse instante. Livro de Gênesis, capítulo 28. Eu vou usar esse versículo como um versículo chave. Livro de Gênesis, capítulo 28, e o versículo de número 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Vou repetir. É a parte A do versículo. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Essa é uma promessa de Deus a todo aquele que invoca o Senhor. Você vai encontrar isso também no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Você vai ver uma promessa de Deus para Josué: não temas, eu sou contigo por onde quer que você andar. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 41, você vai encontrar a mesma expressão. Deus falando ao seu povo: não temas, eu estarei contigo por onde quer que andares. O Senhor sempre está perto daqueles que o invocam. O Senhor sempre está presente junto àqueles que ouvem e obedecem ao Senhor. Eu gostaria de trazer esta palavra em cima de uma personagem bíblica chamada Agar. Agar, ela é alguém que cai dentro da história do patriarca Abrão. Quando Agar entra na vida de Abrão, ele ainda não é Abraão, ele é Abrão. No capítulo de número 16, se quiser abrir a sua Bíblia, você vai ver a introdução desta escrava egípcia dentro da história de Abrão. Se você pegar o seu livro sagrado, no capítulo 15, você vai ver Deus trazendo uma promessa a Abrão, dizendo a ele que ele teria da sua descendência uma grande nação, e que a sua casa teria um herdeiro, e não seria o seu servo Eliezer. Abrão estava preocupado, porque a sua idade já estava avançada, ele estava em torno de 75 anos, quando Deus faz essa promessa a ele. E a Bíblia diz que os anos vão passando, e Sara também já está avançada em idade. A narrativa bíblica faz nos entender que pela idade de Sara, nesse instante ela não é ainda Sara, mas é Sarai, e a Bíblia diz que Deus também muda o nome dela.
ela está parando com a sua fertilidade, ou seja, o tempo, como diz o texto bíblico, no costume da linguagem, liturgia bíblica, cessando o tempo das mulheres. Se fosse hoje na modernidade, está entrando na menopausa. E olha que coisa interessante. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Nem sempre a boa intenção, vou repetir aqui para você entender calmamente. Nem sempre a boa intenção nos trará bons resultados. Sarai com boas intenções, escreva isso na tábua do seu coração. Boa intenção. Qual é, pastor, a boa intenção de Sarai? Era auxiliar o seu marido a ter uma genealogia, a ter uma descendência. Deus já havia prometido: eu vou dar a você uma descendência. Mas os anos estão passando, pastor. Os dias estão correndo, eu não vejo nada acontecer. O que é feito de todas aquelas promessas de Deus na minha vida? O que é feito de tudo quanto eu tenho ouvido? Para os crentes ainda parece que é pior, irmãos. Porque levanta profeta aqui, levanta profeta acolá, levanta alguém dizendo: assim diz o Senhor. Não é verdade? E aí a gente vai acumulando aquelas promessas no coração, aqueles sonhos, né? Parece que a gente já vive até o sonho realizado. E os anos vão passando, parece-nos. Será que Deus não vai cumprir a sua palavra? Será que Deus não vai realizar aquilo que Ele prometeu? Então a gente, como a gente é ser humano, e nós somos cheios de boas intenções. Não somos, irmãos? Vamos dar uma mãozinha para Deus. Vamos ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. Sarai, nesse mesmo espírito, ela chega para o seu esposo, coloca diante dele esse sentimento e diz para ele: aqui está Agar, minha serva, toma ela e tem um filho com ela. E a Bíblia diz, se fosse o crente pentecostal, que é bem penteca mesmo, não vigiou. Não é assim, irmão? Não vigiou. E a Bíblia diz que o negócio foi tão sério, irmãos, que entrou, usar a terminologia bíblica aqui, coabitou com ela, e ela concebeu na primeira coabitação. Vê se tem cabimento numa coisa dessa. Parece que é para provar mesmo, né? Bom, já que você quer me dar uma mão, eu vou dar um empurrão então. E a Bíblia diz então que Agar, dá a entender no contexto bíblico, que Agar começa a ficar mais formosa do que ela já era. Tem mulheres, irmão, vou fazer uns 10-0 agora. Tem mulheres que, como a minha esposa, ficam mais linda grávida. Valeu essa, hein, Neuci? Hoje eu fiz um golaço. Aleluia. Vai aprendendo, Lucas. Tem mulheres que ficam maravilhosas grávidas. Irmão, parece que Deus diz assim: vou derramar uma belezura sobre a vida de Agar. E aquilo, irmãos, porque se você notar no texto bíblico, você vai ver que em nenhum momento Agar afronta a sua senhora.
mas só o fato dela ter concebido, só o fato dela ficar formosa grávida, aquilo gerou um rancor no coração de Sarai. Que a Sarai fala com Abrão e diz: isso é uma afronta entre mim e ti. Abraão, para colocar o seu corpo fora da jogada, diz para Sarai: Sarai, é tua serva, está nas tuas mãos. E a Bíblia diz aqui no texto sagrado, irmãos, se você prestar atenção, Sara aflige a Agar. Sarai aflige a Agar de tal forma que ela se sente tão angustiada que ela foge para o deserto. Vai para o meio do deserto, irmãos. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito séria para você aqui nessa noite. Abraão, apesar de ser um homem que escutou Deus, apesar de ser um homem que saiu do meio da sua parentela, ele também era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E nesse dia ele pratica a sua esposa injustiça. Ei, escreva uma coisa na tábua do seu coração: Deus não suporta a injustiça. Deus não pediu ajuda nenhuma a Sarai. Deus não pediu ajuda nenhuma a Abraão. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele, prometendo, não cumpriria a sua própria palavra. Deus não compactua com as nossas injustiças. E olha que coisa maravilhosa. Se você percorrer os olhos no capítulo 16, você vai ver no verso 7, que o anjo do Senhor achou Agar. O anjo do Senhor foi ao encontro de Agar. Ei, meu irmão, você está angustiado por causa da injustiça? E você não contribuiu com essa injustiça? Você crê no Senhor? Quem está aqui comigo na igreja que crê no Senhor? Você que está em casa e crê no Senhor? Então quero dizer para você profeticamente, porque a Bíblia me dá essa permissão: Deus vai vir com a sua palavra, e se for necessário, o Senhor virá com um anjo para visitar você, para consolar você, para trazer uma palavra de esperança para você. Eu ainda creio em manifestações do céu, eu ainda creio que Deus manifesta-se com glória, eu ainda creio que anjos são mensageiros de Deus, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Tem mais alguém que crê comigo? Levanta a mão e glorifica o Senhor. Tem gente que não crê mais, irmão. Tá já tão acostumado com esse mingau de evangelho. Aqui a Bíblia diz que Deus, através do seu anjo, foi junto à fonte de água, no deserto. Aleluia. Eu cheguei a dar um glória a Deus quando a Mansara começou a cantar esse hino. Eu disse: Jesus, eu já preguei sobre deserto na sexta-feira, vai deserto de novo hoje, Jesus? Oh, glória a Deus. Às vezes nós somos empurrados para o deserto. Mas sabe o que é, irmãos? É que no deserto nós somos despidos das nossas potencialidades. Quer um tempo mais do que esse que não adianta você ter tudo e você não tem nada? Essa é a realidade do tempo que nós estamos vivendo. Nós temos tudo e não temos nada.
Hoje o irmão mandava uma mensagem: pastor, eu não vou poder atender o culto hoje na praia, porque fecharam as pontes. Só entra para as praias quem é morador de lá. Irmão, hoje nem ir e vir você pode. Você foi totalmente cerceado do seu direito de ir e vir. Nem liberdade você tem mais. Eu não estou aqui pregando contra nenhuma autoridade, viu? Mas essa é a realidade. Você hoje não tem nem direito de ir ou vir. O que eu estou querendo falar com isso? Às vezes nós somos empurrados para determinada situação. Então não adianta você dizer: eu tenho liberdade. Você não tem não. Mas é nessa hora, que parece que nada dá certo. É nessa hora que parece que a gente não tem mais nada o que fazer, que Deus vem e se manifesta no nosso deserto. Que Deus vem e diz: eu sou o Senhor teu Deus. Aleluias. Fonte no deserto. Aleluias. E olha o que Deus faz. Deus olha para a injustiça cometida contra Agar, e Deus libera uma palavra sobre a vida dela. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, preste atenção. Deus fala assim para Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Aí o anjo do Senhor fala para ela o que, irmãos? Sabe aquelas coisas difíceis para a gente? Não, eu já fui injustiçado, eu já fui perseguido, eu já fui provado, eu já fui humilhado. Aí vem o Senhor e diz assim: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Isso não dá não. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu começo a entender Bíblia, irmão. Dá uma coçadinha na cabeça aqui. O que diz lá o texto? Quem se humilha, Deus exalta. Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da onipotente mão de Deus. Vou repetir aqui para você entender. Humilhai-vos, pois, que nem pastor pentecostal, debaixo da onipotente mão de Deus, para que a seu tempo. Eu sei que é difícil, irmão, mas dá uma olhadinha de canto de olho por mão do teu lado. E eu falo daqui, ele entende daí. Ei, meu irmão, não é no teu tempo não. Ei, você que está em casa, não é no seu tempo não. Mas se você quiser ser exaltado, humilha-te debaixo da onipotente mão de Deus, para que no seu tempo Ele te exalte. Ele te exalte, é no tempo dEle, é no kairós de Deus, é na revelação do tempo de Deus, que Ele vai pegar você, e você vai ser exaltado. Aleluia! A gente quer no nosso tempo, pastor. Mas o que é que você prefere? No tempo seu ou no tempo de Deus? Porque o seu e o meu tempo é cronológico. O meu tempo dura 24 horas. Então quer dizer que na minha exaltação pode ser apenas um tempo, mas o tempo de Deus é eterno. Aleluias. O tempo de Deus é atemporal. Aleluia, Ele não está ligado ao cronos, Ele não está ligado a esse tempo do nosso relógio. Aleluias, quer dizer, o que Deus faz é eterno. Aí Deus fala para ela: vai, te humilha debaixo da mão da tua senhora. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, disse o anjo do Senhor, multiplicarei de sobremaneira a tua, não é a dele, não é a dela, é a tua
tua, é a tua, é a tua, é a tua, é a tua. E quem está recebendo vai dando glória a Deus nessa noite. É a tua descendência, não é daquele que te humilhou, não é aquele que falou mal de você, não é aquele que apedrejou você, mas é aqueles que se humilham debaixo da onipotente mão de Deus. Oh, glória a Deus! E olha aqui que diz o anjo do Senhor. Diz aqui o versículo de número 11: e o anjo do Senhor lhe disse: e eis que concebeste, ou seja, foi gerado, e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael. Diga comigo aqui nessa noite no seu coração: Ismael. Você sabe que todo nome bíblico que termina com El quer dizer Deus. Alguma coisa tem a ver com Deus esse nome. O nome Ismael quer dizer Deus ouve. Está ali no versículo, eu sei. Deus ouve, Deus ouve. Sabe o que Deus estava dizendo para o coração de Agar? Que toda vez que ela fosse afligida, irmãos, olha quão importante é você levantar memoriais diante de Deus. Você sabe por que eu já preguei aqui na igreja, mas você sabe por que lá na porta de toda a casa israelita havia um mezuzá incrustado ali nas ombreiras das portas, para que toda vez que o filho passasse pelas portas e perguntasse para o pai: pai, o que é isso aqui que está incrustado na nossa porta? É isso aí, é para lembrar que o Senhor é Deus. Aleluia. Você precisa ter memoriais na sua vida, você precisa ter memoriais na sua casa, você precisa ter memoriais na sua família, você precisa ter memoriais no serviço. Para quê, pastor? Para que quando você passar por eles e você olhar para eles, você vai dizer: Deus é Deus. Deus diz para Agar: coloca o nome do teu filho, ele se chamará Ismael, porque toda vez que você estiver passando por aflição, toda vez que a luta vier sobre a sua vida, você olhar para o seu filho, você vai dizer: Deus ouve. Aleluia. Está na luta, olha para o teu filho: Deus ouve. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos passar pelas aflições, irmãos? Porque nós nos esquecemos do que Deus faz por nós. Porque nós não temos memoriais. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, quando Deus está novamente trazendo o povo ali na passagem do Rio Jordão, eles passam por Cádiz Barneia, e estão ali agora quase entrando na terra da promessa, estão do lado leste, vão passar para o lado oeste do Rio Jordão. Era tempo de cheia. Deus diz: manda sacerdote na frente, com arca sobre os ombros, porque eu vou na frente. E quando os sacerdotes botam o primeiro pezinho no Rio Jordão, com a arca do Senhor, e a arca, irmão, não é a presença de Deus. Não confunda a arca da aliança com Deus. A arca não é Deus. A arca é um símbolo do trono de Deus. Quer dizer, Deus vem e assenta-te. Porque se a arca fosse o Deus de Israel, preste atenção que eu vou fazer aqui, Deus está tocando no meu coração. Porque às vezes você quer transformar símbolos em deidades, não é. Memoriais são para recordar, não para se transformar em deuses na sua vida. Deus é só o Senhor. Vou provar na Bíblia para você. Se a arca fosse o Deus de Israel,
Quando os filhos de Eli tomaram a arca da aliança e foram ao combate dos filisteus, eles não tinham perdido a arca e não tinham morrido no campo de batalha. Porque não adianta você ter o trono de Deus se o contexto que está em volta está tudo arruinado, destruído, bagunçado, profano, em pecado. Quem entendeu, diga amém. Olha aqui, irmãos, quando Israel, quando está ali na direção de Josué, faz a coisa certa, manda o sacerdote na frente, 9 passos, passa, sacrifica ao Senhor, 9 passos, passa e sacrifica. Pastor, isso dá trabalho. Quem disse que não dá, irmão? Você quer vitória? Quando eles colocam o pé com a presença entronizada de Deus no meio do seu povo, o anjo do Senhor vai à frente, o Jordão se abre. Mas o que Deus manda Josué fazer, irmãos? Você pega 12 pedras lavradas do meio do rio Jordão. Para quê, pastor? Para que Deus precisa disso? E a Bíblia diz que quando eles passam o Jordão, eles levantam uma coluna que não sustenta nada. Para que isso, pastor? Para que todas as vezes que os filhos de Israel passassem por aquele lugar e os seus filhos lhe perguntassem: o que é esta coluna? Vocês lhe responderão: o Senhor nos fez passar a pé a seco o Jordão, para tomarmos posse da terra que Ele nos prometeu. Sabe por que você tem que levantar memoriais na sua vida, meu irmão? Para que toda vez que você olhar para Ele, você vai dizer: o Deus que me prometeu vai cumprir a promessa. O Deus que me prometeu vai cumprir a promessa. Não foi homem, não foi filho de homem, foi Deus quem prometeu. Que maravilha! A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis capítulo 16, que Abrão estava com 86 anos de idade quando Ismael nasce. Passado, irmãos, 86, 11, 86, 87, 88, 89, passado 13 anos, 13 anos Deus não fala nada. Eu tento imaginar, irmãos, você já pensou, Deus faz uma promessa a você: eu vou abençoar você, eu vou fazer de você uma grande bênção, eu vou fazer de você uma terra próspera, eu vou fazer de você uma bênção para a sua casa, eu vou fazer de você uma bênção para a sua família, eu vou fazer você ser abençoado na terra. Tudo que você tocar a mão será abençoado, onde você colocar a planta do seu pé vai ser seu. Que bênção, né, irmão? Quem é que levanta a mão da glória? Até eu, irmão. Aí passa 13 anos, irmãos, Deus não fala um ai, Deus não diz nada. Eu tento imaginar, Abrão era um homem de sacrifício, de devocional com Deus, de ouvir Deus. Eu tento imaginar ele sacrificando ao Senhor e Deus não falando um ai. Eu tento imaginar ele orando ao Senhor e Deus não respondendo nada. Passa 13 anos e Deus não fala absolutamente nada. Quando ele está, irmãos, com 99 anos, aí Deus diz: vou lá visitar o meu amigo. Porque lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41 e 42, Deus chama Abraão de meu amigo. Deus diz: agora eu vou lá visitar o meu amigo. 13 anos depois, irmão. Será que você resistiria firme na promessa sem Deus falar nada para você? Às vezes nós oramos um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, e a gente diz: ah, Deus não respondeu, eu não vou falar mais com Deus sobre isso. E a Bíblia diz que Deus visita Abrão e diz: rapaz, vamos fazer o seguinte, o teu nome não é nos muitos bons, porque o teu nome é Abrão, e Abrão quer dizer pai da altura. Tu está se achando muito,
eu vou fazer de você Abraão. Vou trocar Abrão, pai da altura, por pai de multidão. Vou te dar um monte de filho para você ver o que é bom. Meu irmão. Às vezes nós precisamos trocar o nosso nome. Eu não estou falando aqui do nome que está na sua certidão de nascimento, mas é o nome que está no seu interior. O que significa dentro da sua vida. E a Bíblia diz então que Deus muda o nome de Sarai para Sara e a chama de princesa. E a Bíblia diz então que Deus cumpre a promessa feita há 25 anos atrás. E nasce agora Isaac. Só que ele já tem um filho que não foi Deus que deu. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui para você nessa noite. Deus se responsabiliza pelo aquilo que Ele promete para você. Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele ordenou sobre a sua vida. Agora, com aquilo que você arrumou para a sua vida, é responsabilidade sua. Você não entendeu nada, né? Deus prometeu Ismael para Abraão? Ou prometeu um Isaac? Deus prometeu um Isaac. Quem é que arrumou Ismael? Abraão. E dá a entender o texto bíblico que Ismael já está entrando na puberdade. Ou seja, entre 14 e 17 anos de idade. Pastor, muito tarde essa puberdade. Não, irmão, é que hoje está muito cedo. Hoje as crianças estão entrando na puberdade com 9, 10 anos de idade. Ele já está entrando na puberdade, dos 14 aos 17 anos de idade. Quem sabe Isaac já estava com alguns anos, 3 ou 4 anos. E a Bíblia diz então que havia uma contenda. A Bíblia não dá o motivo da contenda, do atrito entre Ismael e Isaac. E lá vem de novo Sara. E a Bíblia diz que por causa de Sara, você vai ver que lá no capítulo 21, abra sua Bíblia no capítulo de número 21, quando nasce Isaac, diz aqui a Bíblia no versículo de 9, e crescendo o menino foi desmamado, ou seja, com 8 anos, viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, zombava. Só não diz o que, o porquê. E a Bíblia diz então ali a partir do versículo 14. Preste atenção, meu irmão. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o quê? Pão. E um odre de água. Pão e água. E os deu Agar, pondo sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino. E despediu. E ela se foi andando com o caminho certo? Não. Errante pelo deserto. Irmão, quem não tem destino no deserto, para chegar, morre no deserto. Quem não tem um caminho a ser perseguido no deserto, vai morrer no deserto. Mas aqui, irmãos, tem uma promessa. Não foi Abraão ou Abrão, não foi Sara ou Sarai que prometeu a Agar, foi o anjo do Senhor. E qual foi o nome do menino? Ismael. O Senhor ouviu a minha aflição.
o Senhor ouviu. Vou até fazer um pouquinho melhor a frase, para você me entender melhor ainda. O Senhor me ouviu na minha aflição. Está Agar errante no deserto com o menino. Por causa da justiça ou da injustiça? Por causa da injustiça. Deus não tem compromisso com a injustiça, Deus tem compromisso com a justiça. Abraão despede ela com um pedaço de pão e um odre de água. E a sua reserva acaba. Você imagina comigo no deserto, meu irmão, sem pão e sem água, vai morrer. Esta foi o raciocínio lógico de Agar naquele deserto, irmãos. Vou morrer no deserto. E a Bíblia nos fala que ela deita o menino debaixo de uma árvore, no deserto, um arbusto, ou quem sabe um zimbro que nem Elias. Eu recomendo você assistir, porque vai complementar muito essa mensagem de hoje, a mensagem de sexta-feira. E a Bíblia diz que ela deita ela debaixo ali de um arbusto, e ela vai a um tiro de flecha, ou seja, uns 30, 40 metros à frente. E ela também se deita ali para não ver o seu filho morrer. Só que tem um detalhe. Veja aqui, irmãos, o que diz o versículo. E foi-se, aceitou-se à frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se à frente, e levantou a sua voz, e chorou. Meu Deus, o que fazer no deserto? O que fazer nesse momento que eu não tenho mais solução, que eu não tenho mais resposta, que eu não tenho mais alternativas? O que eu posso fazer? Tema da nossa oração da semana, essa que passou, Jeremias 33, 3. Aleluia. Invoca-me, 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 e eu lhe responderei. Ela levanta a sua voz e chora. E olha que coisa interessante, irmãos. Qual é o nome do menino? Ismael. Vou trazer de volta à lembrança aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer de volta à lembrança aquilo que me traz esperança. Estava diante dela, irmãos, Ismael, olha para o teu filho, olha para o teu filho, Deus me ouve. Você sabe aquela fonte em que ela estava, quando ela fugiu da presença da sua senhora? Você sabe qual é o nome daquela fonte, meu irmão? Está lá no texto do capítulo 16, o nome daquela fonte é Laai Roi. Deus, olha que coisa interessante, Deus, tu és o Deus que me vê. Laai Roi, tu és o Deus que me vê. Aleluias. Sabe lá na tua aflição, meu irmão? Sabe lá no teu deserto? Sabe lá no teu momento de angústia? Laai Roi, um Deus que te vê.
Sabe quando ninguém vê? Deus está vendo. Sabe quando ninguém se apercebe? Deus está vendo. Você tem um memorial, olhe para o memorial. Deus me ouve na minha aflição. E lá no capítulo 21 diz assim o texto: aleluias, oh glória a Deus. E o anjo do Senhor, Deus fala assim: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do Senhor a Agar dos céus, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque eu ouvi a voz do menino. Mas às vezes, irmãos, e eu estou encerrando, a aflição nossa é tão grande, Neca, que a gente está com a resposta na frente dos olhos e não enxerga. Às vezes, Egiel, Deus já nos deu a resposta, ela está diante dos nossos olhos, mas a gente está tão cego com a luta, a gente está tão desesperado pelo momento no qual estamos vivendo, que a gente não está enxergando Deus responder na nossa frente. A gente está tão envolvido com as circunstâncias ao nosso redor, que a gente não está vendo que Deus já nos deu a porta de escape, conforme Coríntios capítulo 10 e o versículo 13, Deus não permite que sejamos tentados acima da nossa capacidade de suportar, antes mesmo Ele abre o caminho de escape. Mas a gente está tão focado na tentação, a gente está tão focado na prova, a gente está tão focado na aflição, que os nossos olhos não conseguem enxergar. Aí Deus brada. Às vezes Deus tem que pegar a gente, dar um chacoalhão, e diz: ei, Agar, onde tu estás? Olha o que diz o texto aqui, irmãos. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, te levanta. A gente fica prostrado em meio à situação, em meio ao momento, em meio à circunstância. O que eu vou fazer durante essa pandemia? Não tenho o que fazer. Irmão, te ergue, te levanta, começa a clamar, começa a buscar o Senhor, paga preço, levanta, seja um arauto de Deus para esse tempo, seja um profeta de Deus para esse tempo, seja uma voz que brada esperança nesse tempo, seja alguém que brada uma voz de salvação nesse tempo. Ei, te levanta! Aleluias! Levanta-te, ergue-te, levanta o moço, pega da mão, porque dele farei uma grande nação. Você tem duas escolhas. Olha aí o tempo das escolhas. Ou você fica prostrado e morre no deserto, ou você levanta e começa a caminhar. Eu louvo. Agar pega aquele menino pela mão e começa a andar. E quando ela começa a andar, sabe o que diz aqui o texto? E abriu-lhe Deus os olhos. E ela enxergou um poço. Irmão, ela estava morrendo no deserto de sede, com um poço ali. Tem gente bem assim, irmãos, está morrendo sem esperança, está morrendo sem fé, está morrendo agora de depressão, de angústia, síndrome de pânico, perdendo a fé porque não tem dinheiro nem para comprar comida. E você, irmão, é um poço. Irmão, levanta-te, começa a caminhar, porque Deus vai abrir os olhos para você. Vai cair essa escama que está cegando você,
essas escamas de falta de esperança, essas escamas de falta de fé, essas escamas de apatia, de desânimo, vai cair dos teus olhos. Eu quero profetizar nessa noite, Deus vai fazer cair dos teus olhos essas escamas, e você vai começar a enxergar, você vai ver que Deus ainda é Deus, que cumpre as suas promessas, e diz aqui a palavra, que ela chegou ali, e encheu o seu odre de água. Tem uma fonte aqui nessa noite, para você recuperar a sua reserva, para você encher a sua reserva, para você, irmão, se abastecer, beber, encher-se e ainda ficar com reserva. Jesus é uma fonte de água inesgotável. Ela bebeu, deu almoço, encheu a sua reserva. Aleluia. E diz aqui o texto bíblico: e era Deus com o moço. Como é que é o versículo que nós lemos para abrir a mensagem? Eu sou contigo, por onde quer que andares. Entrando no deserto, Deus é contigo. Entrando na provação, Deus é contigo. Entrando no tempo de fartura e bonança, Deus é contigo. Porque Deus não é só Deus das aflições, Deus é o tempo de alegria, aleluia, de bonança, aleluias, porque Deus é Deus de todo o tempo. Aonde quer que andares, eu sou contigo. Você pode ficar em pé? Pegue essa palavra, encha o teu coração, diga aí para você mesmo: hoje é tempo de encher as reservas, hoje é tempo de se fartar, hoje é tempo de beber, hoje é tempo de matar a sede, aleluias, hoje é tempo de Deus renovar-me no meu deserto, aleluias, oh glória a Deus. Mansara, dá para cantar essa canção de novo? Aleluias, porque eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, meu irmão, aleluia. E você comece a fazer uma reflexão com você mesmo. Comece agora a olhar para dentro de você. Quem sabe você desanimou: pastor, é tanta injustiça que fizeram contra mim, é tantas coisas que estão sendo feitas nesse tempo, que eu não estou aguentando. Não tem problema, meu irmão. Se Deus permitir você entrar no deserto, fique certo de uma coisa: Ele é contigo por onde quer que você andar. Estão jogando pedra, meu irmão, não faz mal, meu irmão, vai construindo a tua habitação até chegar na glória. Oh glória a Deus, aleluias. É tempo, pastor, eu estou seco, eu estou ficando raquítico, eu estou ficando, pastor, desidratado. Ei, meu irmão, nessa noite Jesus, a fonte de água, está aqui. Bebe dele, não é do pastor Samuel, não é da Chama Viva, é de Jesus. Bebe dele, aleluias, enche-se dele e aproveita, enche teu odre, enche de reserva, porque ainda é longa a jornada, muita coisa ainda há para ser feita nessa caminhada. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Canta pelo menos o refrão e o coro, Mansara. Eu quero que você feche os teus olhos, medite na letra da poesia, aleluia, que a irmã Sara vai estar cantando, e logo em seguida nós viemos para a oração, e vamos clamar. Diz aqui que ela levantou a sua voz, e ela tinha um memorial: Deus me ouve na minha aflição. Ismael, aleluias, Deus me ouve na minha aflição, aleluias. Lai Roi, Deus me vê, Deus me enxerga, aleluia. Às vezes o diabo vem para você dizendo: ninguém está te vendo, ninguém está te enxergando, você está passando nesse tempo sozinho, você está nessa aflição sozinho, ninguém liga para minha casa para saber como é que eu estou. Ei, meu irmão, Lai Roi, Deus te vê. Adoro-te, estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a ti, adoro a ti, estás aqui, meu Deus, transformando vidas. sim, Senhor.
Adore a Ele. Adoro a Ti. Estás aqui, Oh, glória a Deus. manifestando Sua graça. Nós te adoramos, Senhor. Adoro. Levante as tuas mãos, adore a Ele. Adore, adore, adore. Eu não sei qual é o teu deserto, meu irmão. Eu não sei qual é a tua aflição. Em meio ao deserto, Deus de milagres, aleluias. luz na escuridão. Sim, Senhor. Este é o meu Deus. Ele é o teu farol em tempos de tempestade, meu irmão. Caminho em meio ao deserto. Oh, glória a Deus. De milagres, luz Ei, na pra lá, escuridão. Este Oh, aleluia. é o meu Deus. Oh, glória. Glória a Tocando cada coração. Eu te adoro, Senhor. Adoro. Eu te adoro, Senhor. Ainda que o pai e a mãe se esqueçam, Tu não te esqueces, Senhor. Ainda, Senhor, que a mãe que amamenta o filho nos seus braços se esqueça do seu filho. Todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de Ti. Aleluia. Oh, glória. Recebe aí, meu irmão. Recebe conforto. Recebe renovo. Recebe a esperança. Recebe de Deus nessa noite. Faz uma aliança com Deus. Faz uma aliança com o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está renovando promessas aqui nessa noite. Deus está renovando promessas aqui nessa noite. Deus está renovando promessas aqui nessa noite. Põe a mão sobre o seu coração nesse instante. Se você ouviu Deus falar com você, você que está em casa, põe a mão sobre o seu coração nessa noite. Deus está renovando a sua força. Deus está renovando a sua esperança em você. Deus está matando a sua sede nessa noite. Sede de justiça. Aleluia. Sede de esperança. Sede de fé. Aleluia. Deus abençoa os teus filhos. Deus abençoa a tua filha. Abençoa o teu filho. Senhor, Tu que sonda os corações. Senhor, Tu que esquadrinha os pensamentos. Nesse instante, Jesus, vai de encontro a ele. Vai de encontro a ela. Renova ele, Jesus. Ah, Jesus, que ele possa, que ela possa olhar para os memoriais e dizer: Deus me ouve, Deus me ouve, Deus me ouve. Que ele possa, que ela possa olhar, Senhor, para os memoriais e dizer: Deus me vê, Deus me vê, Deus me vê. Abençoa, Senhor, a cada um dos seus filhos, em meio aos seus desertos, em meio às suas lutas e provações, angústias do seu coração, angústias familiares, angústia, Senhor, nesse tempo de pandemia. Oh, aleluias. Senhor, conflitos espirituais, renova ele na sua fé. Aleluias. Abençoamos o teu povo sobre a palavra pregada, Senhor. Abençoamos quem está em casa na palavra ministrada, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. E Senhor, nesse encerramento do culto,
Nós abençoamos a família, abençoamos o esposo, abençoamos a esposa, abençoamos os filhos, abençoamos o pai e a mãe, mesmo que eles não estejam aqui na igreja, Senhor, porque a família, Senhor, é o teu propósito, Senhor. Guarda, Senhor, a família nesses tempos difíceis, guarda os filhos nesse tempo difícil, Senhor. Senhor, que nós, Senhor, como família, possamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo, e possamos à sombra do Onipotente descansar. Aonde que eles andarem, Senhor, conforme a palavra, esteja com eles, Pai. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão.